A gente tem aqui nossos arquivos de configuração, nossa ID. E o seguinte, então cada URL, aqui a gente exibe uma nova. Só que eu pensei melhor, então o que a gente vai fazer? A gente não vai ter uma coluna new URL, a gente vai ter a informação que nós já temos aqui, que é o nosso site URL, tá? Então ele vai concatenar o site URL com o ID. O ID é a chave que a gente vai gerar aqui. Beleza, ele vai gerar a chave, a gente vai gravar essas informações ali bonitinho. Só que tem um problema bem sério. E o que acontece se ele gerar, sei lá, vamos imaginar que ele sorteou easy 2 vezes. Então já existe um cara chamado easy.db, ele gera um outro. Não vai rolar, né? Então, o que eu vou precisar aqui, né? Eu vou precisar de uma função, function, get all, pegue todos, ou read all files, não é mais fácil, read all files. Então esse cara aqui vai ler todos os arquivos daquele diretório, só o nome deles, tá? E a gente remove ali o .db. Porque na hora que a gente fizer o write aqui, o que a gente vai fazer, né? Eu não sei o que a gente vai fazer. Porque basicamente a gente vai colocar o URL aqui e dane-se o resto. Não importa se existe ou não, qual que é o ID, não quero saber. Se vira e cria, né? Então se ele sortear o nome que já existe, a gente cria de novo. Então, vamos fazer um teste, a gente tem que ir com calma, fazendo e adaptando, tá? Então, aqui, string, eu vou chamar de URL. A gente vai ter aqui um filter, underline input. Ou melhor, aqui não, né? A gente pode fazer lá fora. Então, aqui no panel, aqui mesmo, lá em cima, a gente vai ter um filter, underline input. Input, post. Aqui a gente passa os parâmetros. Então, o primeiro deles é a nossa string e depois um filter underline sanitize URL. A gente vai filtrar ali o tipo de conteúdo. Então, vai falar, olha, só aceita uma URL, tá? Ou caracteres especiais, em caso de um CK Editor, por exemplo. Então, aqui eu vou chamar de txt, recebe esse valor, tá? Se não receber nada, padrão é null, então aqui ele já não vai entrar nesse if, tá? Então se a gente receber o txt, então app vai receber write, né? A gente tem instância de app ali em cima e a gente faz essa escrita ali dentro. Vamos ver aqui então o que está chegando aqui em URL, ok. Deixa eu copiar aqui o Academy, nosso link, Ctrl R, nenhum erro. Clique em create nada, colocamos aqui, create, e olha lá, ó. Ok? Então, para isso, eu vou criar aqui uma classe, e eu vou chamar ela de URL, melhor, de shortener.php, acho que fica mais interessante, né? Vou confirmar para ver se eu escrevi certo esse nome, certíssimo. Ok, te dá um enter aqui, abre o PHP, e aqui nós vamos ter algumas informações, tá? Então, classe, shortener, primeira dela é um private, ou melhor, eu vou usar aqui um programinha que eu tenho, tá? No Satellasoft, nosso site, a gente tem isso também, tá? Aqui nos serviços, a gente tem o PHP Setter e Getter, que faz a mesma coisa, tá? Eu vou usar esse programinha aqui, porque esse aqui eu uso para gravar as aulas, esse aqui. A gente vai ter o ID, a gente vai ter a URL, a gente vai ter o access. Só isso. Não vou gerar construtor não, mando criar, pronto. Venho aqui, copio tudo. O NetBeans Auto Insert, você vai lá em Gather e Setter. Aqui no Atom até tem, mas as bibliotecas que eu achei tava travando, tinha que reinstalar o Atom, então não foi nada prático, tá? Poxa, Gunnar, e eu não tenho esse programinha que você me passou, como é que faz? Simples, galera, ó. Aqui em cima a gente tem uma variável private, tá? Vou apagar esse construtor aqui, esse setter também, esse gather também. Então, private ID, private URL e private access. Então, public function set ID, a ideia é, na verdade, a regra set para definir, para atribuir um valor,
e o get para pegar. Então a gente vai passar um valor, ó, set com o C minúsculo, C não, o S minúsculo, então set id com o I maiúsculo, passa uma variável aqui, depois this id, então essa variável aqui agora, porque ela é privada, a gente não tem mais acesso a ela lá de fora, recebe o que? Essa outra aqui, ó, ok? URL, então essa URL acessa esse valor, this set access, esse acesso, essa variável, recebe esse daqui, ó. Pegar, então, só não passa nada com o parâmetro, só um return get id, então retorno que já está lá, tá? Simples assim. Tá, o que a gente vai fazer aqui logo de cara, então? A gente vai vir aqui, colocar um require once short, entre aspas, né? Uma classe shortener.php. Vamos ver aqui, atualizar, se não vai dar nenhum erro. Não deu. Então aqui na hora de gravar, eu preciso... A gente vai ter que mexer nisso aqui depois para ver se o arquivo existe ou não. Mas eu acho que tá de boas. Tá. Sem enrolação, então... Deixa eu ver. Dá pra fazer de tantas formas, galera, que às vezes eu fico perdido porque eu não quero ficar pagando, sabe? Eu tento fazer de uma forma que a gente tenha o máximo de aproveitamento possível. Então aqui, shortener, recebe new shortener. Já vou atualizar a nossa página daqui a pouquinho. Então, shortener, nossa variável aqui. Ponto, olha lá, ó, set id. Quem que ela recebe como id? Ela vai receber aqui o nosso get random string, que vai gerar um valor aleatório pra gente. E aqui a gente passa aquela nossa variávelzinha, né, ó, URL length, que ela define quando os caras vai randomizar aqui para nós. Um outro parâmetro que a gente vai passar aqui também é o set, nem eu sei, set URL, que nesse caso é o URL original, para onde a gente vai apontar depois. A gente tem aqui o shortener.setAccess. Nesse caso é 0, tá? Inicialmente não tem nenhum acesso. Para a gente verificar se está tudo certinho, então aqui um var dump, eu ia colocar um debug. No outro projeto eu tenho uma função que eu queria chamar de debug. Então var dump. Bom, a gente pode criar debug aqui também, né? Não tem problema nenhum. Então aqui function debug, mais fácil, né? Então aqui etio print r variable var. Pronto. A gente passa aqui debug this tracinho debug, tá? E a nossa classe shortener. E aqui, como a gente está na mesma classe, então this, essa classe, o método random get string. Vamos ver aqui, deu um erro pelo jeito. Não, tá certo, deixa eu... Pronto. Porque eu tinha enviado o formulário, né? Então vamos colocar aqui uma nova URL. A create. Então ele gerou pra gente aqui uma outra informação. A shortener, object. Parará. Bom, deixa eu vir aqui no nosso debug. Etio não, Gunnar, que isso? Etio. A gente coloca aqui pre, vai formatar, ó, como se fosse um código fonte, pre, Ctrl C. E aqui barra pre, tá? Isso aqui é HTML, galera. Isso aqui não tem nada a ver com PHP, tá? Vamos ver agora. Agora sim, ficou mais fácil, né? O ID gerou esse cara aqui pra gente. Vamos de novo, olha lá. Tá ruimzinho de ver, mas eu tô vendo que ele tá randomizando aqui, ó. Então ele pegou aqui a nossa URL que a gente colocou, tá? Deixa eu pegar essa tela soft aqui, mais fácil. Olha lá. E acessos é 0. Então, beleza. Isso aqui feito, o que nós temos que fazer então? Primeiro, eu não tenho preocupação nenhuma em verificar se o arquivo existe ou não na hora de gravar, tá? A gente vai fazer isso aqui depois, vai ter uma validaçãozinha, que é na hora de setar essa URL. Então, eu vou ter um método aqui, get key, alguma coisa assim, ele vai retornar isso aqui pra gente, mas antes ele vai verificar se existe ou não, enfim. Vamos lá. A gente vai ter aqui agora um método, vou chamar de uma variável object data,
gente vai chamar a função serialize, vai serializar essa variável. Já nós vamos entender o que é uma variável serializada. A gente passa a nossa classe ali. Aqui a gente vai ter o fp, que é fopen, tá? Eu vou padronizar aqui nosso arquivo, tá? Então, fopen path. A gente vai concatenar barra. Na verdade, a gente tem um dir separator aqui, né? Um array. Deixa eu pensar. Vamos colocar assim, depois a gente muda. Então, barra e o nosso shortener get id. A gente já tem o id ali. Concatena de novo, ponto db. Então, esse é o nosso cara. O tipo de escrita é esse. A gente vai gravar, né? Então, fwrite. A gente passa nossa abertura para o nosso arquivo. Em outras palavras, nossa conexão para o nosso arquivo. E aqui ele pede o camarada. Então, aqui já virou uma string. Já virou como se fosse um JSON, tá? Uma informação serializada. Porque depois ele vai pegar do jeitinho que serializou. A gente vai deserializar. Vai desconverter isso aqui, entre aspas, decriptografar. E devolve tudo numa variável shortener. Bem bacana. E fclose, né? fclose fp. Bom, na prática, tudo bonito, né? E se eu apagar esse gunners aqui, que não é isso que a gente quer, né? A gente quer um nome decente ali. URLs, pode ser URL. Ou datas. Acho que data fica mais fácil, né? Vamos lá, esse cara aqui não, deixa eu ver. Ctrl R. Não deu nenhum erro, aparentemente. Vamos aqui em data. Aham, olha quem tá aqui, ó. Olha aí, ó. Então ele serializou, ele converteu essas informações para uma string, para depois a gente poder recuperar ela, ó. Ok? Então se eu vier aqui agora, atualizar a página de novo, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, ele vai criar pra gente um monte de arquivo ali, ó. Ok? Então, deletar isso aqui, a gente já sabe que está funcionando.